Boa noite, irmãos. Nossa devocional dessa noite. Nós estamos aqui na presença do nosso Deus mais uma vez para orar, ler a palavra do Senhor juntos, buscar a direção do nosso Deus para as nossas vidas. Quero convidar os irmãos nesse momento a abrirem as suas Bíblias ou me acompanharem na leitura do Salmo de número 25. A gente vai ler só alguns versículos. Salmos 25, nós vamos ler os versículos de 12 a 14. Salmo 25, de 12 a 14. É um salmo de Davi, muito bonito. Depois, se os irmãos tiverem oportunidade, leiam todo esse salmo. Diz assim os versículos de 12 a 14. Que homem é aquele que teme ao Senhor? A ele ensinará no caminho que escolher. Sua alma habitará no sossego e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele os mostrará seu pacto. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem um versículo lá em Provérbios que diz isso. Mas nesses versículos aqui dos Salmos, o salmista fala então de outros privilégios que aquelas pessoas que temem verdadeiramente ao Senhor possuem. Temer ao Senhor, irmãos, é uma coisa muito importante nas nossas vidas. E às vezes a gente se pergunta assim, o que é temer ao Senhor? Temer é ter medo? Acredito que não. Temer é ter consciência de quem é o Deus a quem nós servimos, de quem é o Senhor, e é então conhecer a santidade, conhecer a grandeza do nosso Deus e procurar se comportar, se portar e viver de uma maneira então que agrade, de uma maneira então que seja digna da grandeza, do poder, da santidade do Deus a quem nós servimos. Temer o Senhor é ter a consciência de que Ele é o dono e o controlador de todas as coisas e que Ele então faz conforme a sua vontade e que por esse motivo nós estamos totalmente entregues nas mãos dEle e que Ele dispõe das nossas vidas da maneira como Ele então acha melhor. E se Ele então é tão poderoso, se Ele então é tão soberano, se Ele então é tão dono de todas as coisas, Ele é onisciente, onipotente, nós então devemos nos portar diante dele como humanos que somos, ou seja, devemos ter a consciência da diferença que existe entre a nossa condição e a condição do nosso Deus. E devemos então ter um comportamento de nos humilhar diante dele, de nos portar adequadamente como servos, como filhos, sabendo que precisamos e dependemos dele. Isso é temer ao Senhor, é ter essa consciência, é como você teme ao seu pai, é como você respeita o seu pai, é como você sabe que existe uma diferença entre quem você é na sua condição de filho e quem o seu pai é na condição de pai. Então, o salmista fala que essa relação, a consciência dessa relação, traz para nós muitas vantagens, né? E Salomão disse que isso é o começo da sabedoria. Aquele homem que entende quem ele é diante de Deus, ele então começa a entender o sentido da vida e o sentido das coisas. Então vamos ver nesses versículos quais são os privilégios que aquelas pessoas que temem ao Senhor, que aquelas pessoas que entendem o sentido de quem elas são e de quem Deus é, e entendem como deve ser então essa relação entre nós, seres humanos, filhos e Deus, que é o nosso Pai. Quais são os privilégios então que essas pessoas têm? O primeiro privilégio é que aqueles que temem ao Senhor são instruídos por Ele a tomar as decisões certas na vida. Está aí no Salmo 25, no versículo 12. O Senhor, então, quando nós tememos o Senhor, Ele nos ensina o caminho certo. E a Bíblia diz que quando nós insistimos em fazer as nossas escolhas, nós acabamos escolhendo os caminhos errados. Provérbios diz sobre isso, que há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. E isso acontece porque nós só vemos o hoje, mas Deus enxerga então o amanhã. E aqui no Salmo 25, no versículo 12, o salmista diz que quando nós tememos ao Senhor, quando nós dizemos, Senhor, eu não conheço o amanhã, mas o Senhor conhece. Então,
na minha condição de não sabedor do amanhã, eu deixo que o Senhor então conduza o meu caminho, eu entrego o meu caminho nas tuas mãos e eu confio no Senhor. E eu temo ao Senhor, ou seja, eu reconheço o Senhor nos meus caminhos. A Bíblia então nos diz que quando nós fazemos isso, então o Senhor nos ensina o caminho certo. Ele nos diz por onde nós devemos andar e nos ensina qual é a decisão correta que nós devemos tomar na vida, seja ela qual for. Nós temos muitas dúvidas, irmãos, sobre o que fazer, quando fazer e como fazer. Isso acontece na nossa juventude, quando nós temos que tomar decisões em relação à nossa profissão, em relação à nossa escolha sobre casamento. Acontece na nossa vida adulta, quando nós temos que decidir sobre o nosso trabalho, sobre as contas a pagar, sobre como criar os nossos filhos. Isso vai acontecer a nossa vida toda. Nós temos muitas dúvidas sobre como tomar decisões, que decisões tomar, mas a Bíblia diz que quando nós tememos o Senhor e o reconhecemos os nossos caminhos, Ele nos ensina o caminho certo, a decisão certa a tomar. O segundo privilégio que aquelas pessoas que temem ao Senhor têm é que o Senhor então proporciona àqueles que o temem uma vida espiritual próspera. Tá aí no versículo 13, na primeira parte, ele diz assim, olha, sua alma habitará no sossego. Há muitas pessoas que procuram por fortunas, por dinheiro, mas eles vivem numa absoluta pobreza espiritual. Às vezes as pessoas têm um corpo sadio, né? Mas a alma delas está doente, está enferma. Elas procuram pelos prazeres deste mundo, mas eles não conhecem então o sabor de provar do alimento espiritual que o Senhor Jesus nos dá. Eles só conseguem desfrutar das coisas daqui, mas eles não conhecem as alegrias celestiais. Mas o salmista está nos dizendo que aqueles que temem ao Senhor, que reconhecem o Senhor nos seus caminhos, que reconhecem o Senhor como seu Senhor, como o dono da sua vida, como o comandante da sua vida, o direcionador dos seus caminhos. Eles encontram abrigo nos braços do Senhor, eles repousam então em prosperidade, eles bebem das fontes de Deus, eles se deleitam dos banquetes da graça e eles alcançam então a alegria indizível e cheia de glória de que a palavra de Deus nos fala, a alegria que só aqueles que conhecem a salvação, o perdão que nós alcançamos em Cristo Jesus pode sentir. Então aqueles que temem ao Senhor, eles têm o privilégio de experimentar uma vida espiritual próspera, uma alegria verdadeira, uma paz que vai além de qualquer entendimento. O terceiro privilégio que aquelas pessoas que temem ao Senhor têm é uma descendência bem-aventurada na terra. Tá aí no versículo 13, né? Na parte B, quando o salmista diz que a descendência, a semente, a sua semente herdará a terra. Quando aquelas pessoas que temem ao Senhor, não somente elas vão ser abençoadas, mas a sua descendência também, isso é uma promessa de Deus. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele nos ensina então as decisões que nós devemos tomar. Nós tomando decisões acertadas, vamos abençoar a nossa família. Quando nós então começamos a tomar decisões corretas, os nossos filhos são abençoados, a nossa casa é abençoada. E quando nós colocamos a nossa casa na presença do Senhor, os nossos filhos na presença do Senhor, quando nós ensinamos para os nossos filhos aquilo que é correto, quando nós criamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, eles então se tornam uma descendência, uma semente abençoada. E então nós, temendo ao Senhor, nós nos afastamos de ter uma família que se torna um transtorno para a sociedade, mas então nós conseguimos ter uma família que influencia positivamente a sociedade. Nós então começamos a ter uma família que abençoa a sociedade, porque a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor são felizes. E nós precisamos trazer isso para dentro das nossas casas, ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor,
ensinar aos nossos filhos a noção de consequência do pecado, aquilo que é certo, aquilo que é errado e as consequências que o pecado traz para a vida de cada um de nós. Nós precisamos pedir ao Senhor que então converta o coração dos nossos filhos e, como pais, nós precisamos continuar falando daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós aprendemos. A Bíblia diz que nós devemos falar de manhã, à tarde, assentados, andando pelo caminho, em toda e qualquer situação. Nesses dias, irmãos, em que nós não estamos indo à igreja com frequência, é muito mais importante ainda que, como pai, como mãe, você tenha tempo para falar de Jesus para o seu filho, que você tenha tempo para evangelizar o seu filho e ensinar para ele sobre o temor do Senhor. O quarto privilégio que aquelas pessoas que temem ao Senhor têm é que elas desfrutam então da intimidade com o Senhor Deus. Está lá no parte A do versículo 14. Quando o salmista diz que o segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Pensa que bom, que maravilhoso é conhecer o segredo do Senhor. É desfrutar da intimidade de Deus, é conhecer aquelas coisas que estão no coração de Deus. É saber a maneira como Deus pensa e o que Deus quer para a sua vida, é conhecer o propósito de Deus para você. Irmãos, quando Jó diz, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu fico imaginando quão grande foi essa experiência que Jó teve com Deus. E eu particularmente almejo em ter uma experiência assim, porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente conhece Deus só de ouvir falar. Mas às vezes a gente tem uma experiência com Deus e a gente diz, Senhor, os meus olhos agora te veem. E é tão maravilhoso poder desfrutar desse segredo de Deus. É tão maravilhoso olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu te conheço. Agora eu te conheço. E o salmista está dizendo que aqueles que temem ao Senhor conhecem o segredo de Deus, eles desfrutam da intimidade de Deus, eles conhecem o segredo do coração de Deus. E esse é o maior presente que nós podemos ter na nossa vida, porque na presença de Deus tem plenitude de alegria. Quando a gente está passando por um problema, por uma dificuldade muito grande, irmãos, é tão maravilhoso quando você sente, você ora, você lê a Bíblia e você sente Deus falando com você e você diz, Senhor, eu entendo porque isso está acontecendo, eu entendo a tua vontade, eu entendo o teu propósito nessa situação. Parece que a luta se torna menor, mais leve, você continua passando por aquela dificuldade, mas você passa por aquilo sabendo que aquilo faz parte do propósito de Deus para a sua vida e isso te traz uma alegria no meio da tribulação, te traz paz e te traz satisfação e isso te traz delícia espiritual e isso é maravilhoso. Deus é muito melhor do que qualquer coisa que você possa receber dele. Experimentar a presença de Deus é muito melhor do que receber qualquer coisa que Deus possa te dar, que você possa desejar do ponto de vista material, né? Do ponto de vista de bênçãos. O abençoador, né? Deus que nos abençoa é muito melhor do que as bênçãos que ele dá. Conhecer Deus de uma maneira pessoal e intimamente é um privilégio que ele dá para aqueles que o temem. Quanto mais nós nos deleitamos em Deus, mais prazer ele tem em nós. Quanto mais nós prestamos a ele a nossa devoção cheia de reverência, mais ele se revela a nós, dando-nos então a conhecer a sua intimidade. Busque ao Senhor. E por último, o último privilégio que nós podemos ver aqui nesses versículos que Deus dá àqueles que o temem é o privilégio de conhecer a sua aliança. O salmista termina aqui o versículo 14 dizendo que ele mostrará àqueles que o temem o seu pacto. Deus firmou uma aliança conosco na verdade, firmou uma aliança com Jesus, né? Aliança da salvação através do sangue de Jesus, e essa aliança então também foi feita conosco. E nós então somos o povo de Deus para sempre. A aliança é um pacto de amor. E quando nós então encontramos Jesus, quando nós então encontramos a salvação,
nós encontramos o sentido da vida. E quando nós então conhecemos essa aliança, nós entendemos da misericórdia de Deus em nos salvar. Nós entendemos então da garantia que nós temos da vida eterna. E é maravilhoso, irmãos, temer ao Senhor, porque temer ao Senhor nos traz então felicidade, nos traz conhecimento, nos traz sabedoria, nos traz paz. Que nós possamos buscar ao Senhor cada dia com mais vontade, com mais disposição, com mais alegria, que possamos aprender a temer ao Senhor, a servi-lo de todo o nosso coração, fielmente, com abundância, para que Ele então se agrade de nós. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Vamos orar pelo Dudu, que fez uma cirurgia hoje, filho da irmã Cristiane. Vamos orar também pelo irmão Tiago, irmã Lígia, que estão com Covid, irmã Ildene. Graças a Deus, os nossos irmãos têm se recuperado, o Senhor tem cuidado de nós. Vamos orar por todos os outros pedidos que temos apresentado diariamente diante do Senhor, nossa campanha de missões, nossos missionários. Vamos clamar a misericórdia do Senhor, nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te engrandecemos e te exaltamos, porque o Senhor é o Deus que nos dá a conhecer de tantas coisas maravilhosas. Ó Deus, o Senhor é o Deus que um dia fez uma aliança por meio do sangue de Jesus conosco. Ó Deus, o Senhor mandou Jesus para morrer e agora o Senhor tem revelado suas promessas, o Senhor tem sido fiel para conosco, o Senhor tem cuidado de nós. Nos ensina a temer ao Senhor todos os dias, nos ensina a reconhecer ao Senhor nos nossos caminhos, nos ensina a entender, ó Deus, que nós não somos nada, mas que o Senhor é o nosso Deus grande, poderoso e soberano, e que o Senhor pode tudo através de nós. Senhor, nos ensina a te obedecer com o nosso coração disposto a fazer a tua vontade. Nós sabemos que não existe nada em nós de bom, mas nos ensina a fazer aquilo que o Senhor quer. Senhor, que possamos temer ao Senhor e aprender a desfrutar da tua vontade, da tua presença. Senhor, fala conosco, se revela a nós a tua glória, revela a nós, ó Deus, o teu poder, revela a nós a tua presença. Senhor, que possamos aprender a andar com o Senhor e a enfrentar junto com o Senhor as adversidades da vida. Ó Deus, que não possamos ser abatidos pelo inimigo, mas que possamos ter armas espirituais para lutar contra o inimigo das nossas almas e que possamos ser vitoriosos. Ó Deus, que nesse tempo de dificuldade nós possamos estar sempre firmes, que possamos ser abundantes na tua obra, que possamos fazer o teu trabalho com disposição. Abençoa, ó Deus, a nossa campanha de missões. Tem misericórdia do nosso país, do nosso povo tão sedento do teu evangelho. Tem misericórdia dessas pessoas que estão se perdendo, ó Deus, que estão morrendo sem conhecer o Senhor Jesus. Salva essas vidas, ó Deus, para o louvor da tua glória. Os nossos familiares, aquelas pessoas que estão próximas de nós no nosso trabalho. Ó Deus, nós temos colocado diante do Senhor e clamado a tua misericórdia. Olha para essas vidas, olha para a família da irmã Maria de Fátima, olha para a família do irmão Tim, para a família da irmã Helenita. Tem misericórdia também, ó Deus, dos pais das nossas crianças, dos esposos das nossas irmãs. Ó Deus, alcança essas pessoas com a salvação do Senhor Jesus. Abençoa os missionários de missões nacionais, de missões estaduais, de missões mundiais. Aonde eles estejam, que a tua graça esteja com eles. Sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja. A Igreja Batista Vida e Paz, a igreja no Brasil, a igreja no mundo. Senhor, te pedimos por aqueles irmãos que estão enfermos com Covid, irmão Tiago, irmã Lígia, irmã Ildene, que a tua graça esteja sobre os nossos irmãos, que o Senhor esteja restaurando a saúde deles, aquelas famílias enlutadas, que o Senhor esteja consolando, e abençoa aqueles irmãos que têm pedido pela sua vida, que têm enfrentado dificuldades.
Ó Deus, seja quais forem, nós não sabemos às vezes exatamente o que está acontecendo, mas o Senhor conhece cada coração e o Senhor pode sanar cada dificuldade. O irmão José Ailton no seu trabalho, irmão Elcer no seu dia a dia, irmão Lincoln. Também te pedimos pelo Dudu que fez aquela cirurgia hoje, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, dando uma pronta recuperação. Irmã Cristiane e sua família. Senhor Deus, também te clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o irmão Feliciano, abençoando sua saúde, sua família. Abençoa cada um que coloca diante do Senhor nesse instante a sua vida. Cada família que precisa de trabalho, cada família que precisa do sustento. Ó Deus, esteja abençoando cada vida, nossas crianças, nossos adolescentes. Ó Deus, desperta o teu povo para fazer a tua vontade. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. Nós glorificamos o teu nome porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã nós estaremos aqui novamente. Nós temos devocional sempre às 6 da manhã e às 20 horas. Participe conosco. Que o Senhor esteja nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Meu desejo é te louvar.
gratidão.